Oi pessoal, muito boa tarde. Começamos com informações do assassinato de um PM aposentado em frente a uma agência bancária na Avenida Pedro Lessa, aqui em Santos. O Valentim Cardoso traz a atualização deste caso pra gente. Valentim já tá na ponta? Valentim? Opa, boa tarde, Valentim. Valentim Cardoso. É isso mesmo, Thiago. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Jornal Litoral. O PM aposentado de 55 anos foi baleado ao sair dessa agência bancária, que fica aqui na Avenida Pedro Lessa, no bairro do Embaré, em Santos. De acordo com as imagens das câmeras de monitoramento de prédios próximo ao local, ele havia sacado uma grande quantia de dinheiro e, ao sair do banco, recebeu 3 disparos vindo dos criminosos que se aproximaram em meio aos carros. Na sequência, os bandidos fugiram em uma moto sentido o Canal 4. Ainda é possível, Thiago, ver marcas de sangue aqui no chão próximo à agência. O PM foi socorrido e levado até a UPA da Zona Noroeste em Santos, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia agora usa as próprias imagens de monitoramento para desvendar o caso. É com você, Thiago. Obrigado, Valentim Cardoso, conversando conosco diretamente da Avenida Pedro Lessa. Só uma correção, ele foi para o UPA da Zona Leste. 12h51. Aliás, esse foi um dos destaques do Viver em Santos e região, esse assassinato. O vídeo exibido aí durante a participação do Valentim Cardoso. Mas tem mais informações na página do Viver em Santos por causa de um desabamento de uma obra irregular na Praia Grande que deixou uma vítima fatal e outros 2 feridos. Esse caso ocorreu ontem, o Corpo de Bombeiros e o SAMU atenderam a ocorrência e encaminharam os feridos ao Hospital Irmã Dulce. De acordo com o hospital, uma das vítimas está em estado grave. A outra passou por um procedimento cirúrgico. A Prefeitura de Praia Grande informou que a construção foi embargada por se tratar de obra clandestina. O proprietário foi autuado. Técnicos da Defesa Civil e a Polícia Científica estiveram no local para averiguar este caso que ocorreu ontem na cidade de Praia Grande, que acabou, infelizmente, com uma pessoa morta. Veja outros destaques desta sexta-feira, dia 7 de julho de 2023. Com verba milionária, Santos promete obras de nova passarela no Valongo. Em compensação, moradores do José Menino se queixam de intervenções no bairro. E hoje é dia do chocolate, alimento apreciado por muita gente. Sextou, pessoal, dia 7 de julho. O JL começa agora. Meio-dia e 52 minutos. E o prefeito Rogério Santos assinou o termo de responsabilidade de implantação de medidas mitigadoras e compensatórias com a Petrobras. O acordo prevê o depósito de 34 milhões de reais no Fundo de Desenvolvimento Urbano do município. A cidade de Santos terá investimento de 34 milhões de reais em obras sociais e infraestruturas. O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Santos, durante a assinatura do termo de responsabilidade de implantação de medidas mitigadoras e compensatórias entre a Petrobras e a Prefeitura. A assinatura do termo foi na sede da Autoridade Portuária de Santos. A Petrobras construiu o terminal aquaviário e, em razão disso, ela ficou sujeita ao pagamento de um imposto conhecido como Imposto de Impacto de Vizinhança. E a autoridade portuária, obviamente, por ter recebido essa obra, ela foi envolvida em um trinque. E hoje nós concordamos com a Prefeitura e a Petrobras em repassarmos para o Fundo de Desenvolvimento Econômico 34 milhões de reais. A Petrobras fará a transferência deste valor para a Prefeitura, que ficará responsável pela destinação desses valores em obras de infraestrutura, desenvolvimento urbano. E num futuro próximo, quando do reequilíbrio dos contratos firmados entre Autoridade Portuária e Petrobras, a autoridade fornecerá esse desconto para a Petrobras. A Prefeitura de Santos vai desenvolver de um projeto voltado para a população em situação de rua. Capacitação para essas pessoas, residência, primeira residência,
juntamente com o novo Bom Prato, enfim, um grande equipamento social aqui na região central. Destacando também que faremos obras na região portuária da Alemoa, uma parceria com a autoridade portuária, obras de pavimentação, de drenagem, obras de melhoria do trânsito, novos semáforos, enfim. Então, obras na área social, na área do esporte, também na área da cultura e melhorias de infraestrutura, de pavimentação e drenagem. O projeto visa uma nova passarela chamada Boulevard Aéreo, ligando a parte histórica aos armazéns. Muito bem, são 5 minutos para 1 da tarde. Estou aqui do lado do telão para a gente conferir o trânsito na tarde desta sexta-feira. Então, vamos aqui dar uma olhada no Maps. O Maps, então, está aberto aqui comigo. Vocês podem observar que temos aqui o Maps? Temos. Opa, Maps na tela aí para vocês. Região central da cidade de Santos. Tem esse ponto avermelhado aqui. Esse aqui é o elevado Aristides Bastos, que está interditado para obras. E mais próximo aqui da Avenida Martins Fontes, bem no entrocamento, quem sai da Aristides Bastos e segue para Martins Fontes, sentido Via Anchieta, tem alguns trechinhos de congestionamento. E aí, seguindo até a saída de Santos, rodovia Anchieta, tudo bem tranquilo. Tem um pouquinho de trânsito aqui no acesso à Alemoa, né? Então, os caminhões que acessam o porto aqui pela Alemoa, tem um pouquinho de trânsito até próximo à Avenida Portuária, a Augusto Barata, na região da Alemoa. E seguindo aqui pela Anchieta, vamos passeando. Aqui já é a região do Jardim Casqueiro, na altura de Cubatão, tudo bem tranquilo na manhã, quase tarde desta sexta-feira. Já que a gente está falando de estradas, eu vou pedir para trocar a tela e vamos saber como está a situação do sistema Anchieta Imigrantes com informações da Ecovias. Temos essa tela, Davidson Carlos? Temos, muito bem. Tela então do sistema Anchieta Imigrantes, nessa sexta-feira a operação é a 5x5, isso significa que todas as pistas, Anchieta, Imigrantes, Pista Norte, Pista Sul, estão liberadas para o tráfego de veículos. Trocando de tela, saber as condições das balsas nesta sexta-feira, travessia entre Santos e Guarujá, são 15 minutos de espera em ambos os lados. Temos 7 balsas operando nesta tarde. Ainda no Guarujá, mas na travessia entre Bertioga e Guarujá. Temos a travessia entre Bertioga e Guarujá, temos 20 minutos de espera de cada lado, temos 2 balsas operando. Indo mais ao norte do litoral, travessia entre Ilhabela e São Sebastião. Temos 30 minutinhos de espera do lado de Ilhabela. Quem estiver na ilha, tá de boa. Agora, quem quiser ir para Ilhabela, tempinho é maior, viu? 1h30, 90 minutos de espera. E isso que nós temos 7 balsas operando neste momento, nessa travessia. Temos sol, temos um pouco de calor aqui no nosso litoral. Provavelmente, final de semana chegando e os turistas querendo aproveitar este dia ensolarado, tá certo? As informações das travessias de balsas também pode conferir no site do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, que é o www.dh.sp.gov.br, e as informações do Sistema Anchieta Imigrantes nas páginas e nas redes sociais da Ecovias. 12h58, vou pedir até licença aqui para vocês, vou deixar o celular aqui no meu púlpito e seguindo com o nosso telejornal. E um grupo de estivadores realizou um protesto no centro de Santos. Estivadores autônomos realizaram manifestação na tarde desta quinta-feira no centro de Santos. Ao som de bumbos e rojões, cobravam do OGMO e demais autoridades a passagem dos trabalhadores cadastrados para o registro da instituição, além da abertura de novos postos de trabalho para esses portuários. Nós conseguimos sensibilizar a opinião pública, porque os empresários nós não estamos conseguindo já faz meses. Inclusive nós estamos acampados na porta do OGMO, já faz um maior tempão e nós não vem com uma resposta concreta para nós. Já chegamos num limite do cansaço, da exaustão, só correndo atrás dos nossos direitos, que já era para nós estar com esse documento já faz um bom tempo. E eles fazem vista grossa para nós. Hoje nós estamos sabendo que vai ter reunião aí no Sopesp. Por isso estamos aqui para ver se nós conseguimos sair daqui com alguma resposta, pelo amor de Deus. Minha indignação é que é simples. Nós queremos a passagem de cadastro que já está no sistema associado do quadro da estiva. Tem um grupo de rapaziada que trabalha pelo sindicato, eles têm documento do sindicato, eles são habilitados, trabalham direitinho, eles fazem o trabalho e a lei que eles estão querendo inventar aí,
está fora da Lei 8.630. Após saírem de frente ao prédio, onde autoridades estavam reunidas discutindo assuntos pertinentes ao Porto de Santos, os trabalhadores vieram até a frente do Fórum Trabalhista, onde ocorria uma ação judicial. Logo após saírem do órgão jurídico, diretores do Sindicato dos Estivadores falaram com a nossa equipe de reportagem e se posicionaram como a categoria deve atuar perante os fatos. Eles tenham dignidade e respeito ao trabalhador, entendeu? Porque há mais de 10 anos que estão nessa luta aí, já morreu muita gente, nosso quadro está defasado, nosso quadro já está de idade e eles não respeitam o pessoal aí que está precisando trabalhar e levar sustento para a família. E o OGMO de jeito nenhum quer fechar uma convenção coletiva, colocando novos trabalhadores e colocando o pessoal que já está há 30 anos aí, esperando pegar a carteira preta. Esse pessoal aí é como se eles fossem o estagiário do estivador. Você já viu um estagiário com 30 anos? Nós temos trabalhadores aqui esperando há 30 anos para pegar a carteira preta. Então isso é um absurdo. Em nota, o Sopesp informou que tem se reunido com o Sindicato dos Estivadores ao longo de 2022 e 2023 para discutir a convenção coletiva, sendo que a última reunião apresentou contraproposta para os registros de aberturas de vagas de cadastro, bem como outros temas de interesse de avulsos e vinculados, como o piso mínimo salarial. A entidade permanece disponível para negociar sempre em linha com a legislação em vigor para atender às necessidades de todos os envolvidos. A gente também procurou o OGMO, mas até o momento a gente não teve resposta. 1h01. E amanhã é o Dia Mundial da Alergia, uma data criada para conscientizar a população sobre os cuidados com esse tipo de doença. Com o objetivo de conscientizar sobre uma das doenças mais frequentes no nosso dia a dia, a Organização Mundial de Saúde criou o Dia da Alergia. Esta condição, que afeta cerca de 35% das pessoas no mundo, pode atingir vários níveis, desde algo simples, como espirros, até em casos extremos, levar à morte. De acordo com a OMS, 300 milhões de pessoas sofrem com asma. 250 milhões apresentam alergia alimentar, 400 milhões sofrem com rinite e 25% da população já desenvolveu alergia a algum fármaco. E com a chegada do inverno, a mudança de clima pode gerar diversos problemas respiratórios, como asma e rinite. Conversamos com o médico André Marcel, que respondeu os principais questionamentos sobre o assunto. A rinite alérgica é uma inflamação da mucosa nasal, caracterizada por coriza, coceira no nariz e nos olhos e obstrução nasal. Já a asma alérgica é uma inflamação do pulmão, que pode causar tosse, falta de ar e chiado no peito. As crises são causadas ou intensificadas por diversos fatores, como poeira, mofo, pólen, além de infecções respiratórias, como a gripe e o resfriado. Para prevenir as crises e diminuir o risco de infecção respiratória, é recomendado evitar ambientes mal ventilados e com muitas pessoas, não fumar, evitar objetos que acumulam pó como tapetes e cortinas e evitar cheiros fortes como perfumes e produtos de limpeza. Mas a medida mais eficaz é estar com as vacinas em dia. E para ter um diagnóstico preciso, é importante consultar um especialista na área. As condições do ambiente em que a pessoa vive é um diferencial para saber qual tipo de alergia a pessoa tem. Os métodos mais utilizados no diagnóstico da causa da doença são testes cutâneos, procedimentos feitos sobre a pele. O SUS oferece tratamento gratuito para alergias por meio das unidades básicas de saúde. Caso seja necessário, o paciente será encaminhado para atenção especializada. 13h04. E o assunto ainda é saúde. O Julho Amarelo é o mês de luta contra as hepatites virais. A campanha tem a finalidade de reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites. Para compreendermos melhor o assunto, eu converso com o médico infectologista Evaldo Stanislau, que está conversando conosco de forma remota. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui no Jornal Litoral. Prazer é meu. Doutor, quais são os principais objetivos da campanha Julho Amarelo em relação às hepatites virais? Essa é uma campanha tradicional
E no mês de julho nós falamos sobre as hepatites virais, para que as pessoas conheçam, estejam alertas e que procurem fazer o teste, porque todo mundo deveria pelo menos uma vez na vida fazer o teste para a detecção das hepatites. E quais são as formas de transmissão das hepatites virais? Como que a gente pode preveni-las? Olha, existem 3 hepatites virais principais, hepatite A, B e C. A hepatite A, ela é transmitida através de alimentos e água contaminada. Então, a maneira de prevenção da hepatite A é evitar o contato com alimentos e água não potável, mas existe vacina, então a gente tem que dar vacina. Hepatite B, ela é transmitida através da relação sexual, da mulher grávida para as crianças e também pelo compartilhamento de objetos com sangue que tem um vírus. Hoje, ela já é bem mais infrequente, porque nós temos uma vacina também altamente eficaz, que faz parte do nosso calendário vacinal já há muito tempo. A hepatite A, embora tenha vacina, ela está destinada só a crianças e os adultos precisam tomar essa vacina em clínicas de imunização. Por fim, hepatite C, ela é transmitida por sangue contaminado, por compartilhamento de objetos com sangue contaminado. Não existe vacina para hepatite C, a prevenção se dá pelo não compartilhamento de objetos que tenham sangue e, claro, todo o sangue no Brasil é testado e, portanto, é bastante seguro. Mas como não tem vacina, a gente recomenda para as pessoas, então, prestarem muita atenção em situações corriqueiras, como manicure, barbeiro, dentista, tatuagem, para que sempre seja feito com material descartável e adequadamente esterilizado. Doutor, e quais são os sintomas mais comuns das hepatites virais? E quando devemos procurar assistência médica? Não existem sintomas mais comuns. Eu quero enfatizar que hepatite B e hepatite C, que podem se tornar doenças crônicas e evoluir até para a cirrose, elas avançam silenciosamente. Por isso que a gente precisa fazer o teste para a detecção desses vírus, né? Então, sem testagem, a gente não faz diagnóstico. Quando elas apresentam sintomas, são sintomas de uma doença hepática avançada e bastante preocupantes já. Existe aquela situação do olho amarelo, da urina escura, da pele amarelada, isso é comum na hepatite aguda. E nós vemos esse sintoma mais na hepatite A. Quando procurar o médico? Sempre para fazer teste, que eu recomendo sempre uma vez na vida, pelo menos, para hepatite B e C, e se ficar com algum sintoma do tipo icterícia, olho amarelo, urina escura, procurar orientação médica. Doutor, mas quais os tipos de abordados, o senhor disse aí, a A, a B, a C, elas têm características distintas ou são muito parecidas? São muito parecidas, uma vez que o órgão que é o alvo é o fígado. Então, os vírus são diferentes, a maneira de transmitir é diferente, a evolução de cada doença é diferente, mas o alvo é o mesmo, é o fígado. Por isso que a gente precisa sempre dos exames de laboratório para diferenciar uma da outra. Evidentemente que alguns aspectos clínico-epidemiológicos podem sugerir mais uma ou outra, mas é apenas o exame de laboratório que permite a diferenciação. Agora, claro que tem que fazer os exames, mas especialmente para as pessoas acima de 45 anos, tem que haver um controle maior, é isso mesmo? Na verdade, a hepatite C ela foi descoberta apenas em 1989. E os exames passaram a ser obrigatórios na doação de sangue, no sangue doado, a partir do início dos anos 90. Então, as pessoas mais velhas têm mais probabilidade de, ao longo da sua vida, estarem expostas a um contato com esse vírus, coisa que pode ter ocorrido há 30, 40, 50 anos. Então, é recomendável que, sobretudo, as pessoas com mais de 40, 45 anos de idade façam o teste de hepatite C pelo menos uma vez na vida, porque elas podem estar infectadas, assintomáticas, e se não fizerem o teste, não vão descobrir. Agora, os mais jovens, nenhuma contraindicação, pode fazer o teste também. Aliás, na cidade de Santos existe, eu fui vereador aqui em Santos e fiz uma lei que está vigindo, que obriga que em toda consulta médica seja ofertada a possibilidade do teste para hepatite C. Então, não custa nada, é barato, é um teste simples, todo mundo precisa fazer. Falando em poder público, então, essa é uma das opções, por exemplo, aqui em Santos, né? Tratamento no Sistema Único de Saúde. Tratamento no Sistema Único de Saúde para hepatites, o que ela contribui para a prevenção desse tipo de doença? Olha, o tratamento existe,
É importante enfatizar que para a hepatite C, de cada 100 pacientes que a gente trata, 99 ficam curados com comprimidos, sem efeito colateral, tratamento curto, gratuito pelo SUS. Para a hepatite B, existe um tratamento que controla o vírus da hepatite B, mas infelizmente ainda não é capaz de eliminar o vírus, né? Então a gente cura e elimina o vírus da hepatite C em 99% dos casos. E a gente controla o vírus da hepatite B. São tratamentos sem efeito colateral e distribuídos gratuitamente pelo SUS. Perfeito. Doutor Evaldo, agradeço demais a sua participação aqui no Jornal Litoral, esclarecendo esse assunto para a gente. Uma boa tarde para você, viu? Uma boa tarde, muito obrigado. Então, esse foi o doutor Evaldo Stanislau, médico infectologista, falando sobre o Julho Amarelo. E a participação do doutor Evaldo estará daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. 1h10, pessoal. Veja a seguir. Os moradores do José Menino reclamam de obras lá no bairro. Chiadeira total. 1h10. A gente volta já. Uma hora 13 minutinhos, que bom que você está conosco aqui no Jornal Litoral. Estamos aqui, ao vivo, de segunda a sexta, 1:15 da tarde. Pessoal, a gente recebeu agora há pouco informações de um atropelamento na Avenida Ana Costa, no bairro do Gonzaga. Temos essas imagens, inclusive, são do Viver em Santos. Veja só então, esse atropelamento próximo a um shopping conhecido aqui da região do Gonzaga. Segundo informações preliminares, uma pessoa foi atropelada enquanto atravessava em frente a esse shopping. O SAMU chegou ao local para atender essa ocorrência, então esse acidente, esse atropelamento. Agora há pouco, mais um flagrante da página do Viver em Santos. Eu vou caminhar até o telão aqui, pessoal, para falar com o meu amigo Matheus Alves, que traz notícias do portal Costa Norte. Oi, Matheus, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde você de casa. Sejam muito bem-vindos ao Destaques do Portal Costa Norte. E, Thiago, vamos começar falando sobre uma notícia que o governo do estado de São Paulo, ele confirmou a existência de um estudo que pode implementar um pedágio na rodovia Mogi-Bertioga. Tá? A equipe do Portal Costa Norte, ela entrou em contato com a Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, que confirmou a existência deste projeto. Tá? Aqui está no início ainda, ou seja, estão fazendo estudos de impacto e de viabilidade desta iniciativa. Não é nada para imediato. Inclusive, a informação ela foi confirmada, comentada, né, inicialmente, pelo próprio governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na terça-feira, enquanto ele estava fazendo uma visita na cidade de Ferraz de Vasconcelos, né? Mas um pedágio é sempre complicado, né? É custo, enfim. Próximo destaque, Matheus. E, Thiago, uma notícia muito triste, né, que assolou, né, a cidade de Praia Grande, né, porque uma obra, né, obras que estavam sendo realizadas na cidade de Praia Grande, que envolviam ali prédios, né, pré-moldados, né, ele veio abaixo, ou seja, uma obra ela caiu e acabou causando a morte de um trabalhador, né, inclusive deixou outros 2 trabalhadores feridos, né, o caso aconteceu na quinta-feira na cidade de Praia Grande. Tá? Inclusive a prefeitura de Praia Grande informou que a empresa que estava responsável por realizar essa obra não tinha autorização para realizar esse trabalho, né? Então, realmente, foi uma tragédia aí que resultou na morte de uma pessoa e em outras 2 pessoas feridas. Inclusive, o SAMU foi acionado, chegou ao local, só que quando chegou foi constatado o óbito que aconteceu logo depois do acidente, tá? E essas outras 2 pessoas foram transferidas para o Hospital Irmã Santa Dulce. Pois é, esse caso aí a gente noticiou, inclusive é um destaque do Viver em Santos. Obra irregular, né? Isso não pode acontecer. Próximo destaque, Matheus. E, Thiago, notícia boa, porque um golfinho que encalhou, né, na cidade de Santos, na praia do José Menino, ele foi solto no mar 3 dias depois, né? A operação foi realizada pelo Instituto Gremar, né? E o animal ele foi solto em uma praia do Guarujá.
Inclusive um detalhe muito interessante, Thiago, porque essa foi a primeira operação do Instituto Gremar, né, porque entre 2017 e 2020, a primeira operação que conseguiu devolver ao mar um golfinho que encalhou e conseguiu sobreviver. Porque entre 2017 e 2020, nenhum animal que encalhou aqui na região e foi atendido, né, pelo Instituto Gremar conseguiu sobreviver, né, aos ferimentos que foram causados por conta do encalhamento. Né? Então, realmente, essa foi uma notícia muito relevante, porque foi o primeiro animal resgatado pelo Instituto Gremar que foi devolvido ao mar com vida, né? Voltou para o seu habitat natural. Mais detalhes dessas notícias você confere no portal Costa Norte. Perfeito, Matheus. Muito obrigado pelas suas informações. Matheus Alves conversando conosco diretamente da redação do portal Costa Norte. Quer ficar bem informado? Acesse costanorte.com.br. 1h17. Pessoal, o pessoal do José Menino, moradores, mandaram um recado aqui pra gente através do WhatsApp no 1399-666-1000, reclamando de uma obra. O Valentim Cardoso e a Susan Fernandes estiveram no local. Desde o início do ano, moradores do bairro no José Menino, em Santos, estão sofrendo um verdadeiro tormento, com obras de execução de pavimentação, drenagem e revitalização em vias do morro, ocasionando barulhos, infiltrações e cheiro de esgoto nos prédios. Miguel Carlos comentou para a nossa equipe que seu maior medo é o risco de desabamento. Nós temos aqui um local onde os moradores ficam para descansar, até para ter um local de lazer, mas infelizmente eles montaram com caminhões, tratores, além do barulho que afeta o pessoal, são pessoas de idade, são crianças que precisam pegar táxi, né, para se localizar, poder andar e tal, não tem mais condição. Além de tudo, fora esse problema, a gente está vendo que a obra está atrás do nosso prédio, está vendo que um cheiro de esgoto, uma água imunda dentro do prédio e a gente tem a preocupação de só haver um desabamento. Já houve casos até inclusive aqui que isso aí foi feito e foi feita uma filmagem. A nossa preocupação é quando vai terminar essa obra, quem é o responsável, não veio ninguém para falar com os moradores. Já a dona Ruth reclama que foram enviados diversos e-mails para a Prefeitura de Santos e Defesa Civil, mas não teve respostas na solução dos problemas até hoje. Então, desde abril que eu pedi para a Defesa Civil, para a Prefeitura, para a Sabesp, chamei o rapaz da obra também e eles dizem que um empurra para o outro, né? A Sabesp veio aqui e disse que não era delas, o canteiro, o pessoal da obra disse que também não era com eles e ficou de vir um engenheiro e até agora eu estou esperando. Fizemos e-mail, boletim de ocorrência, fizemos tudo que tinha que fazer e não tivemos resposta. Aqui era uma rua de lazer para as crianças. Porque eu descia com as minhas netas, elas brincavam, agora eu não posso mais fazer isso. Depois que teve esse canteiro de obras aqui, acabou com a nossa paz, porque as crianças estão de férias, eu quero descer com eles, mas eu não posso. Tem que ficar em casa, ou então procurar um outro lugar para que eles possam se divertir. Pois é, pessoal, a gente procurou a Prefeitura e ela mandou uma resposta para a gente. Sobre essas queixas da obra do novo sistema de drenagem, a Prefeitura informa que, sobre o mau cheiro, o problema ocorreu devido a um rompimento de uma tubulação durante a realização da obra, mas que a questão já foi sanada. E reforçou que o trabalho é conduzido dentro dos períodos e padrões estabelecidos por lei. O prazo de execução desta obra é de 18 meses. 1h20. Faça como essa telespectadora, a dona Ruth, lá do José Menino. Mande sua reclamação, mande sua sugestão de pauta para a gente através do WhatsApp 1399-666-1000 e a nossa produção estará atenta, tá certo? Pessoal, vou trocar de câmera, vou conversar com a minha amiga Amanda Oliver, porque tem festa lá em Bertioga, festa da Pai. Oi, Amanda, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Tiago, sextou e olha que legal. Hoje é dia de festa aqui em Bertioga. Isso porque a tradicional festa julina da APAI aqui da cidade vai começar hoje. Ela acontece essa sexta, sábado e domingo a partir das 19 horas. E é preciso estar atento. Uma das principais vias da cidade, a Avenida Anchieta, está com um trecho interditado, pois a festa acontece aqui na rua, como vocês estão vendo na imagem. O trecho em questão fica entre a rua Silvio Rodrigues e o caminho São Lino, que vocês estão vendo.
A interdição é válida até a segunda-feira. A rota alternativa para o motorista é entrar na rua João Ramalho, com acesso pela Silvio Rodrigues, e retornar para a Avenida Anchieta através da rua Estevão da Costa. Com essa estrutura gigante, as atrações não poderiam ser melhores. Olha só, vai ter a tradicional quadrilha e a dança carimbó. Música ao vivo com artistas como Dado Alves, Nick Macedo e o DJ Nildo. Também haverá brincadeiras como touro mecânico, tobogã e peixinho. E a melhor parte, pelo menos para mim, são as inúmeras barracas de comida, com pastel, pamonha, milho, quentão e o famoso lanche de pernil. E por aí vai. Fica o convite para todos os moradores e turistas. E todo o dinheiro arrecadado será destinado aos projetos da instituição. Ou seja, você se diverte e ainda ajuda ao próximo. Com você, Thiago. Boa, Amandinha Oliver, que vai aproveitar a festa em Bertioga, vai comer bem, hein, Amandinha? 13h22. E ontem foi Dia Mundial das Zoonoses. O Matheus Alves produziu uma matéria para ressaltar a importância dessa data. Nesta semana é comemorado o Dia Mundial das Zoonoses, que tem o objetivo de conscientizar as pessoas a respeito dos cuidados com as doenças que podem ser transmitidas pelos animais. Esta data faz referência ao dia em que o cientista francês Louis Pasteur aplicou com sucesso a primeira vacina contra a raiva em 1885. Para combater essas doenças e diminuir o número de pessoas infectadas, o poder público criou os Centros de Controles de Zoonoses, que atendem animais, fornecendo castração gratuita, vacinação antirrábica e vários outros atendimentos. A gente tem as zoonoses, né, no caso do município de Bertioga, onde é enviado um alerta para a saúde pública que vai para a vigilância sanitária e eles vão averiguar. No caso, por exemplo, da leishmaniose, que é uma doença que é por um vetor que é um mosquito, né, que acaba picando o ser humano, podendo levar doença para o animal também. A gente tem a leptospirose, que é uma bactéria, existe vacinação, no caso dos cães que tomam AV10 anualmente, ela é a única bactéria que é composta dentro desse múltipla de vírus aí. E ela tem uma duração só de 6 meses. Então, como a gente mora em local que acaba alagando e que muitas vezes não tem um saneamento adequado, através de um corte, um pequeno corte, ou pela própria mucosa, pode ter a penetração dessa urina. Então, tanto para o ser humano como para um animal. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem mais de 200 tipos de zoonoses e mais de 60% das doenças infecciosas humanas têm sua origem em animais. Além de afetar a saúde dos humanos, as zoonoses podem ainda causar interrupções na produção e no comércio de produtos de origem animal para alimentação e outros usos. E aproveitando essa observação, que é o que o pessoal bate na tecla, do cuidado com o alimento, a exposição da água e da comida no período noturno, principalmente nas casas, porque esse rato, ele vai vir até o local para poder se alimentar dessa ração que está à disposição. Quando ele se alimenta, ele urina e aí pode acabar acontecendo de pegar a leptospirose, tanto para o animal como para o ser humano. É isso aí, pessoal. Tem que tomar cuidado. 1h25, veja a seguir. Tem chocolate pra você. Tem as notícias do Murilo Talo. Poxa vida, tá falando de chocolate, falou de pernil agora há pouco. Tô morrendo de fome. Sai daí, volta já. Uma hora e 28 minutos. Hoje é sexta-feira, dia tranquilo para muita gente. Tem muita gente que vai descansar aí no sabadão. E hoje também é um dia especial, Dia Mundial do Chocolate. E eu sei que você, como fã dessa delícia, não pode perder essa matéria que o meu amigo Matheus Alves fez pra gente. Hoje é comemorado o dia da sobremesa preferida de muita gente. Claro que estou falando do chocolate, este alimento derivado da amêndoa fermentada e torrada do cacau,
está presente nas casas da maioria das pessoas e é ingrediente principal de diversos pratos. A origem deste alimento remonta a 1500 anos antes de Cristo. Os primeiros a consumir chocolate regularmente foram membros da civilização Olmeca, habitantes da região do México e Guatemala. Atualmente, o Brasil é o maior produtor de chocolate da América Latina e um dos maiores do mundo ao lado da Costa do Marfim, Gana e Equador. Somente entre janeiro e junho de 2022, o nosso país produziu mais de 370 mil toneladas de chocolate. Durante a pandemia de Covid-19, um dos principais produtos que foi na contramão da crise econômica que o mundo viveu foi o cacau. De acordo com o levantamento feito pelo Sebrae, houve um aumento de 57% na abertura de novos negócios nesse segmento em 2021. Enquanto em 2019 foram abertas 1.526 micro ou pequenas empresas, no ano de 2021 esse número alcançou 2.397 novos pequenos empreendimentos. A maioria deles composta por microempreendedores individuais, como é o caso do Felipe Oliveira, empresário de Bertioga, que trabalha há 1 ano vendendo bolos e salgados. Tudo iniciou com um programa de TV e desde então eu pensei, nossa, eu acho que é isso que eu quero para minha vida. Eu tinha muitas dúvidas do que fazer, qual faculdade fazer, e desde esse programa eu comecei a assistir, eu falei, é isso. E aí, mais ou menos 1 ano atrás, eu comecei a fazer as vendas do bolo para a família, assim, conhecido da minha mãe, e deu super certo. E aí, mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, eu abri uma empresa chamada Fepes Confeitaria, e desde então tá indo super bem. O bolo que eu mais vendo, na verdade, o chocolate em si, ele é o mais procurado, né? Querendo ou não. Então o bolo que eu mais vendo é com certeza o de brigadeiro. O de brigadeiro com leite ninho também sai bastante, porque o meu produto, o meu brigadeiro, o meu chocolate, ele não é tão doce. Então eu acabo dando uma mesclada e o pessoal acaba gostando bastante. Além de ser um ótimo potencializador financeiro, o chocolate pode ser benéfico à saúde, caso seja consumido de forma consciente, como, por exemplo, comer chocolate amargo pode ajudar a aliviar sintomas de ansiedade. Este alimento também possui propriedades vasodilatadoras, que aprimoram a circulação sanguínea, além de melhorar o ânimo de qualquer apaixonado por essa iguaria. E um dos benefícios que o chocolate traz pra gente é a saúde e bem-estar mental, né? Ele estimula a liberação dos hormônios serotonina e endorfinas, que dá a sensação de felicidade e bem-estar. Embora o chocolate nos traz grandes benefícios à nossa saúde e bem-estar, é importante ressaltar que manter uma dieta equilibrada, a prática de atividade física e uma consulta ao profissional da área é de grande importância. Então, mesmo que seja consumido chocolate 70% a 100%, deve ser com moderação. Rapaz, Murilo tá aqui já no estúdio. Você é fã também de chocolate. Tu é louco, que delícia. Chocolate. Essa hora, eu guardei o meu para depois do almoço. Ah, o senhor já almoçou? Já. Eu passando fome aqui, o homem já tá até cuidando da sobremesa. Vamos fazer o seguinte, Murilo tá aqui? Roda a vinheta, tá na hora do Na Área. Agora sim, vou cumprimentar meu amigo Murilo Tauno para falar sobre futebol. Temos Campeonato Brasileiro à frente com vários jogos. Muitos jogos. Um jogão, inclusive. Palmeiras e Flamengo, simplesmente, nesse final de semana. Clássico. Jogaço. Clássico, hein? Mando do Palmeiras. Palmeiras, quarto colocado a 10 pontos do líder, Botafogo. Momento dos piores aí. Olha o telão, que olha, beleza. Palmeiras e Flamengo amanhã, 9 da noite. Horário diferente, né? Mas é amanhã, 9 da noite. O Palmeiras não é tão favorito quanto eu imaginei que seria quando a gente estivesse nessa rodada. Porque vem de resultados ruins, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. 2 derrotas e um empate, nem isso eu tô falando. Isso, não, na verdade não ganha 4 jogos. Não é um momento bom do Palmeiras, mas é o Palmeiras em casa, né? Sim. Tem tudo para conseguir a vitória. Mas eu apostaria num bom resultado do Flamengo. E eu digo que o empate já seria um bom resultado por ser no Allianz. O Flamengo tem que aproveitar esse momento aí de baixa do Palmeiras para poder vencer o clube da capital. O Flamengo de Sampaoli melhorou bastante desde a chegada do treinador. É outro clube, é outro time em relação ao time do Vitor Pereira. Acho que pode conseguir um empate aí no Allianz, viu, Thiagão? Então,
palpitômetro. Vamos de palpite? Ah, os dois times são muito bons. É empate com muito gol. Vou chutar um 3-3. 3-3? Ah, caramba, 3-3. E o Flamengo, sem querer ter te cortado, Claro. tá jogando meia boca o brasileiro. Mesmo assim, é o terceiro colocado. É muito jogador bom junto. O Flamengo não é aquele time do Jorge Jesus de 2019. Uhum. Mas é tanto jogador bom no time que os caras, mesmo tirando o pé, é o terceiro colocado do campeonato. Impressionante. O Flamengo vai lutar até o final pelo título. Rapaz, vou colocar um resultado que meu amigo Leandro Gianoca, editor aqui da gente, Sim, da nossa, Nasceu da na nossa Itália, equipe. italiano. Italiano, É. torcedor do Palmeiras. Vou deixar ele triste agora. 3-1 pro Flamengo. Olha ele aí. triste Corajoso, e eu hein? feliz. Gostaria muito desse 3-1. resultado. Gostaria muito. Muito bem. Próximo Anota jogo. Anota aí. Tá marcado. Isso. Próxima tela, qual o próximo jogo nós temos aí? Que Olha, temos. jogo bom também. Galo e Corinthians em Galo. Em Belo Galo. Horizonte, claro. O Corinthians jogou na quarta-feira contra o América, perdeu de 1-0, ficou em Minas Gerais, não voltou para São Paulo. Inclusive, ontem sofreu com a sua torcida. A torcida entrou no hotel do Corinthians. Lá em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte e intimou o Gil. Que é O zagueiro do Corinthians, que vem muito mal. A torcida pedindo a aposentadoria do Gil. O Gil já não é novo. Termina o contrato no final do ano, não será renovado no Corinthians. E a torcida cobrou muito o Gil, que já foi um grande zagueiro. Verdade. Chegou a passar pela seleção brasileira. A torcida está cobrando demais o Gil. E o clube, no total, num geral, a gente viu o que aconteceu com o Luan nessa semana. Favoritaço o Atlético Mineiro. Qualquer resultado diferente de uma vitória boa do Atlético é surpreendente para mim. Resultado, senhor Murilo? Eu... 4-0 pro Galo. Rapaz, sabia que eu tava pensando mais ou menos aí? Vou colocar aquele clássico placar de goleada. 3-0. 4-1. 4-1. 4-0 pra ti. E acontecendo o 4-0, a chance do Luxemburgo cair é grande. Enorme. O Corinthians quer segurá-lo, isso é a informação. O Corinthians quer mantê-lo até o meio da semana contra o América Mineiro. Jogo de volta. O jogo da volta. Copa do Brasil. Em Itaquera, o Corinthians perdeu de 1-0. Muito normal o Corinthians em casa vencer de 2-0 por 2-0 o América Mineiro. Dá pra fazer. Dá. Mas o momento do Corinthians é péssimo. Eu acho que não passa do América, mas dá pra fazer. A ideia do Corinthians é manter o Luxemburgo até o mata-mata. Mas se tomar um 4-0 contra o Atlético, eu acho que ele não segura, não. É inviável, né? É. Galo e Corinthians na capital mundial do Galo, segundo o senhor Milton Neves. Né? É verdade, capital mundial do Galo. É O Galo isso que tem uma torcida menor que a do Cruzeiro, porém, né? Ih, rapaz, como é que não tem torcedores do Atlético assistindo a Não. gente? Próximo jogo é o jogo do São Paulo. São Paulo e Red Bull Bragantino. Um jogo muito legal, porque o Red Bull Bragantino está num grande momento no Campeonato Brasileiro. Desde que subiu, é o melhor momento do Atlético, do Red Bull Bragantino, desde a volta aí à primeira divisão. Uma sequência de vitórias importantes, fez 4-0 no Flamengo outro dia. É verdade. E o São Paulo se recuperando muito, vai brigar por vaga em Libertadores. Acho que a vitória contra o Palmeiras no meio de semana pela Copa do Brasil dá uma moral elevada. É o Palmeiras, né? E o São Paulo venceu o Palmeiras. Não vinha conseguindo vencer, venceu o Palmeiras. Eu acho que podemos ter um empate aí. Não é muro não, mas eu tô vendo um empate. Empate ou vitória do Bragantino. Vou ir de 1-1. 1-1? É. Eu acho que também vai ter empate esse jogo aí, mas eu vou chutar mais gols. 2-2. 2-2. É mais legal que 1-1. Dá uma agitada no jogo. Por fim, Santos Futebol Clube Alvinegro da Vila Belmiro. Aí é... Ixi, bateu até um silêncio. Não, é minuto de silêncio, porque a coisa tá feia. Eu vou rezar para ser 1-0 pro Santos. Mas não cravo, não. Santos e Goiás, então, Vila Belmiro. Jogo das 11 da madrugada, 11 da madrugada, exatamente. Rapaz do céu. Um horário diferente, mas que o Santos vai ter que jogar. 11 da manhã de domingo contra o Goiás. O Santos, teoricamente, seria favorito, mas pelo que vem acontecendo, é jogo difícil. Viu? O Goiás tá e é na confronto zona da direto. degola, né? Exatamente. Famoso jogo de 6 pontos. Ganha os 3, não deixa o outro clube ganhar os 3. É jogo difícil, só que não tem outra opção. O Santos já perdeu para o Cuiabá, que também era confronto direto, no último final de semana. Tomou um 3-0. Aquilo ali, viu? Precisa ganhar urgentemente do Goiás. O Santos vem de uma sequência de 12 jogos sem vencer. Da série A, B, C e D, o clube que está há mais tempo sem vencer é o Santos. Vai para a série D de dado, o 15 de Piraporinha, está há menos tempo sem vencer que o Santos. Meu Deus. Das Tá 4 nesse séries. nível? Tá nesse nível. Precisa vencer de qualquer jeito, cara. Precisa Ai, vencer. meu Deus do céu. E a sequência é difícil.
Goiás, Paulo, né? São Paulo, Botafogo e Fluminense. Botafogo é o líder. Né? Fluminense do Diniz. Rapaz, até me encaixotei Olha, aqui no púlpito que fiquei até meio triste. Milagre. Qual o resultado, então, de domingo do senhor Murilo? 1-0. 1-0? Oxe, 1-0 equivale a 10-0. Eu quase coloquei aqui meio a 0, mas É 0 isso. Não vale. Esse é o clima. Poxa, temos até a tabela, inclusive. Vou deixar até meio agitado. 2-1 pro Santos aqui. Tá bom. Putz, se for 6-5 já tá valendo. Segue o líder Botafogo, segue sendo o líder. Como eu disse, o Palmeiras 10 pontos atrás do Botafogo e essa diferença é considerável porque o Palmeiras entra no campeonato brigando para ser campeão, para ter o título. Tá só 2 pontos atrás do São Paulo com 21, o Santos tem 13 e o Corinthians, tá tão mal que consegue estar atrás do Santos. Quem diria? O Santos não vence há 12 jogos e o Corinthians ainda não ultrapassou o Santos. É incrível, né? Mas o Corinthians tá nessa toada aí muito mal. Se não vencer o Atlético Mineiro, acho que o Luxemburgo corre riscos, como eu disse. Mas o Santos precisa mais do que nunca e mais do que o Corinthians vencer, porque o elenco do Santos é mais fraco. Frágil, né? A perspectiva do torcedor do Santos é menor do que a do Corinthians, Thiagão. Murilão. Rapaz, marquei tudo aqui, vou cobrá-lo na segunda-feira. Grande abraço para você. Segunda Bom a gente final se de vê. semana, tamo junto. Valeu. Murilo Tauro, participação dele aqui no Jornal Litoral, daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. 1h40, temos que voar. Sexta-feira é dia do editorial do Jornal Litoral e o jornalista Paulo Roberto Schiff fala a respeito da reforma tributária. A reforma tributária aprovada ontem na Câmara e que ainda vai para o Senado, ainda tem os destaques para ser votada, é o fato político mais importante da vida brasileira nesse primeiro semestre, embora tenha acontecido no comecinho do segundo semestre. O governo Lula segue a receita tradicional da política de que reformas importantes, como a reforma fiscal, a nova estruturação fiscal do país e a reforma tributária, devem ser feitas no primeiro ano de governo. 2 vitórias, principalmente do ministro Fernando Haddad e nessa última também do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que trabalhou pela aprovação da reforma tributária. Uma reforma tributária no Brasil nesse momento teria de ter 4 aspectos importantes: simplificação da estrutura tributária, desoneração, porque a carga sobre o contribuinte, empresa ou pessoa física é muito alta, transparência, a gente não sabe quanto está pagando de imposto, e regulação do mercado. Ela tem simplificação, elimina IPI, ICMS, que é um imposto complicado, COFINS, ISS, e introduz um imposto sobre o valor agregado e um imposto sobre bens e serviços. Ela tem um aspecto de regulação? Tem também, quando ela desonera setores importantes como o transporte público, a educação, a saúde, e dá autonomia para os municípios para determinar as alíquotas do IPTU conforme a geografia, conforme a distribuição urbana da cidade. A transparência, a gente vem evoluindo um pouquinho nesses últimos anos, e isso não depende tanto da reforma tributária. É lógico que a simplificação dos impostos contribui para essa transparência. E a desoneração a gente ainda não sabe, embora o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, ele elimina você pagar imposto sobre outro imposto que você já pagou, e nesse ponto ele desonera. Mas só quando a nova estrutura começar a funcionar é que a gente vai saber se desonera ou não. Tem alguns mecanismos de compensação que devem ser adotados para estados e municípios prejudicados, e a reforma, ela representa uma derrota muito séria do ex-presidente Jair Bolsonaro. O bolsonarismo se posicionou contra a reforma sem oferecer uma alternativa. Foi derrotado, foi goleada 385-118 no primeiro turno, e a consequência foi traduzida no entreveiro, no bate-boca público entre o governador Tarcísio de Freitas, do bolsonarismo, que apoiou a reforma, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se opôs a ela, e que 80% do partido dele votaram contra a reforma tributária, mas 20% traíram. Aí, a desobediência a uma velha receita da política: roupa suja se lava em casa.
E Paulo Roberto Schiff fazendo esquenta do Telejornal Opinião, que vem aí na sequência. Mas antes de me despedir, tenho que mandar uma série de abraços pro pessoal que está acompanhando o Jornal Litoral. Tem a Sônia Mara, temos o Jorge Luiz Reis Júnior, temos Maria Inês, temos também Mariana Matheus Reis, a família Reis está aqui toda. Temos também o Nuno Couto Seabra Filho, todo mundo mandando um abração aqui para a equipe do Jornal Litoral. Agradeço sua companhia, o nosso telejornal fica por aqui, reveja o nosso conteúdo no youtube.com/jornal litoral. Voltamos na segunda. Tchau, gente!